Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico intensivista e sou responsável técnico pela Pneumoteca. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você a nos seguir aqui no canal do YouTube, a nos seguir no Instagram da Pneumoteca e também o nosso site inaugurado em outubro de 2024. Sempre aqui fazemos a discussão de artigos científicos em pneumologia. Hoje o tema será DPOC e vamos analisar uma meta-análise sobre DPOC. Vamos lá então. Esse é o nosso estudo de hoje. É uma revisão para verificar se os programas de reabilitação pulmonar melhoram os desfechos em pacientes com DPOC que tiveram uma internação hospitalar por exacerbação da doença. É uma revisão sistemática e meta-análise. O DPOC, você sabe, é aquela doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica relativa ao uso crônico dos cigarros. Esses são os autores, eles são de vários serviços. Eu vou citar apenas do autor principal, o professor Alex Jenkins. Ele é do Laboratório de Fisiologia de Educação Física da McGill University em Montreal, no Canadá. E esse estudo foi publicado no Thorax agora em 2024. Vamos ao estudo então. Fazendo aqui uma breve revisão sobre meta-análise, ela é uma síntese quantitativa de estudos com resultados similares em si. Então ele pega o resultado de vários estudos que são similares, pega o número dos pacientes para formar um N maior e ter mais credibilidade no resultado. Então ele pega os resultados, estudos similares e pega o resultado de todos esses estudos para fazer uma síntese. Então, os autores fazem uma introdução falando que as exacerbações em DPOC são eventos que fazem parte da trajetória da doença, que provocam uma deterioração rápida na piora do paciente na doença e são responsáveis por internações hospitalares e óbitos desses pacientes. As exacerbações estão associadas com redução da qualidade de vida e redução da capacidade física do paciente. Já foi demonstrado em revisões recentes da Cochrane que a reabilitação pulmonar na pós-hospitalização melhora o status de saúde e prognóstico de pacientes com DPOC. Os guidelines, eles orientam recomendações para reabilitação pulmonar após as exacerbações, porém, existe, segundo os autores, uma confiança reduzida de acordo com a heterogeneidade presente na maioria das publicações. Então, isso deixou um pouco dúvida e os autores resolveram fazer essa meta-análise para verificar se existe esse benefício realmente. Então, está aqui os objetivos: verificar se a reabilitação pulmonar após a alta hospitalar por exacerbação da DPOC promove melhora clínica nos pacientes comparados ao não uso da reabilitação pulmonar. Né? Então, depois de uma exacerbação, de uma internação por exacerbação, fazer o uso da reabilitação pulmonar é benéfico para o paciente, sim ou não? Então, foi isso que os autores quiseram saber com essa meta-análise. Então, a metodologia, eles fizeram a revisão baseada na metodologia da Cochrane. Foi feito o registro no Prospero, que deve ser feito esse registro de meta-análise antes de fazê-la. A população foram pacientes portadores de DPOC com internação hospitalar que apresentaram exacerbação pulmonar. Então, eles foram internados por exacerbação pulmonar. Os estudos foram comparativos do uso de reabilitação pulmonar versus o não uso da mesma após a recuperação, após a alta hospitalar. E essa reabilitação, ela teria obrigatoriamente que ser iniciada até 3 semanas após a alta hospitalar. A reabilitação pulmonar poderia incluir exercício físico, educação com cuidados pessoais, cuidados dietéticos, exercícios respiratórios, suporte psicológico. Então, tudo isso aí faz parte da reabilitação pulmonar de um paciente com doença pulmonar, não só DPOC, mas é porque se usa bastante em pacientes com DPOC.
Foram divididos dois grupos, né? Os grupos com reabilitação pulmonar, que fizeram reabilitação, e os grupos que não fizeram reabilitação pulmonar. Foram feitos apenas estudos randomizados, o que torna mais fiel o resultado. Os estudos entre outubro de 2015 e fevereiro de 2022, e a análise estatística foi feita pelo software Review Manager 5.4. Aí foram vistos os seguintes desfechos. O desfecho primário, o mais importante, foi a readmissão hospitalar, comparando um grupo com o outro, sempre comparando um grupo com o outro. E os desfechos secundários, teste de caminhada de 6 minutos, esse outro teste do Shuttle Walk Test também é um teste de esforço, o Endurance, o Shuttle Walk Test também é um teste de esforço, um teste de qualidade de vida do St. George, um questionário sobre doença respiratória crônica e dispneia e mortalidade. Dispneia, no caso, score de dispneia e mortalidade. Vamos ver os resultados. Foram avaliados 659 estudos para avaliação, se entraria ou não na meta-análise. Dos 659, 17 estudos foram considerados semelhantes que puderam entrar na meta-análise. Desses 17 estudos, puderam ser avaliados 1.740 pacientes, quer dizer, um N muito bom, e que você consegue fazer uma avaliação muito mais, um resultado muito mais fidedigno, né? E 96% já tinham diagnóstico prévio de DPOC, apenas 4% tiveram esse diagnóstico durante a internação. Então, vamos avaliar desfecho por desfecho. O primeiro deles foi a readmissão hospitalar depois de 12 meses da internação. Então, esse é o gráfico das meta-análises, né, o chamado Forest Plot, ou gráfico da floresta, traduzindo aqui para o português. Como medida de associação, eles usaram o odds ratio, que corresponde à razão de chance, né? Então foi usado em todos os forest plots. E aí eles verificaram através aqui do diamante que na soma de todos os pacientes, aqui todos os pacientes dos diversos estudos que avaliaram a reanimação hospitalar, ele não tocou aqui a linha, né, do forest plot, então quer dizer que houve um resultado favorável ao grupo que usou reabilitação. Isso foi demonstrado olha, resultado favorável, foi demonstrado estatisticamente significativo aqui com um P menor do que 0,02. O que chamou a atenção do ponto de vista um pouco negativo é que a heterogeneidade dos estudos foi bem elevada, acima de 50%, né, 67%, mas houve um resultado favorável à reabilitação. Quer dizer, o grupo que usou reabilitação, ele teve menos internações hospitalar num período de 12 meses do que o grupo que não usou a reabilitação pulmonar. O outro desfecho foi o teste de caminhada de 6 minutos, isso é muito utilizado na pneumologia de adultos, e nós vemos também que houve um resultado favorável para o grupo que teve a reabilitação, como você pode ver aqui, do ponto de vista também estatisticamente significativo, P menor do que 0,05. Também a heterogeneidade foi elevada, isso quer dizer que no teste de caminhada, o grupo que fez o teste de caminhada de 6 minutos, o grupo da reabilitação, se saiu melhor do que o outro grupo. Esse é o outro teste de esforço, o Incremental Shuttle Walk Test, mostrou também um resultado favorável ao grupo que fez reabilitação. Com um P menor do que 0,05 também ainda mantém a heterogeneidade entre os estudos. Quando a relação ao Endurance Shuttle Walk Test não mostrou, porque veja aqui que o diamante ele cruzou a linha, né? E o P, ele não houve favorecimento de um grupo, não houve diferença de um grupo para outro, e o P foi maior do que 0,05, então não houve associação estatisticamente significativa. Com relação ao questionário de São Jorge, que era um questionário de qualidade de vida, o grupo que fez a reabilitação
mostrou também estatisticamente significativo. Quem fez reabilitação apresentava o melhor resultado no teste de qualidade de vida. Nesse questionário, o questionário de doença respiratória crônica, do ponto de vista emocional, também favoreceu a quem fez a reabilitação pulmonar, o P menor do que 0,05, estatisticamente significativo. O mesmo questionário avaliando a fadiga também mostrou, olha, o diamante ele não ultrapassa a linha, ele não toca na linha, também a favor do grupo de reabilitação pulmonar, P menor do que 0,05, ainda com os estudos com heterogeneidade importante. O score de dispneia também mostrou-se favorável no grupo de reabilitação, estatisticamente significativo. Veja que quando se avalia a mortalidade, o diamante ele ultrapassa a linha. Isso quer dizer que não houve diferença do ponto de vista estatístico entre os dois grupos. Não pode-se dizer que fazer a reabilitação evitou a mortalidade após um ano em relação a pacientes com DPOC que foram internados com uma exacerbação. Então veja aqui que o P foi maior do que 0,05 e aqui a heterogeneidade dos grupos, dos estudos foi semelhante, o que torna esse resultado mais confiável. Bom, com relação à discussão, essa meta-análise avaliou evidências se a reabilitação pulmonar após internação hospitalar por exacerbação do POC teria benefício em comparação com os cuidados usuais. E ele conclui que os resultados foram significativamente estatísticos para redução de readmissão hospitalar em 52%, melhora da capacidade de exercício, olha, o teste de caminhada de 6 minutos, 57 minutos em média maior, e o Shuttle Walk Test, o Endurance, 43 minutos maior no grupo que fez reabilitação pulmonar. Houve uma melhora do questionário de qualidade de vida, aquele de São Jorge, com menos 9 pontos para o grupo que fez a reabilitação pulmonar, e houve melhora dos sintomas de fadiga e dispneia dos scores com relação a esses dois fatores. Ainda na discussão, não houve evidências estatísticas quanto à mortalidade, como você pode ver naquele último gráfico que mostramos. Mas os autores relatam que os programas de reabilitação, eles não têm evidência de risco de danos ao paciente e não têm efeitos adversos encontrados. E que a limitação da revisão dessa meta-análise foi que houve uma heterogeneidade relativamente grande dos estudos. Porém, em conclusão, os autores sugerem que a reabilitação pulmonar pós-alta hospitalar em exacerbações pulmonares em pacientes com DPOC deve fazer parte do tratamento desses pacientes. E, por fim, o nosso slide, onde aplicar isso na prática do dia a dia. Eu acho que só cabe aqui uma única afirmação. O paciente que é acompanhado com DPOC e que apresenta uma exacerbação pulmonar com internação hospitalar ou não, deve ser encaminhado para reabilitação pulmonar a fim de melhorar a capacidade aeróbica de exercício, evitar reinternações hospitalares e melhorar a sintomatologia respiratória e ganhar qualidade de vida. Então, nossos amigos, quem tem um paciente acompanhado com DPOC e que passe a apresentar exacerbações, mesmo que não seja internação hospitalar, é indicado a esse paciente fazer reabilitação pulmonar, não tem efeitos colaterais, não vai trazer prejuízo ao paciente, muito pelo contrário, como mostrado nessa meta-análise, vai trazer enormes benefícios para esse paciente. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca, sempre com discussão de artigos na temática de pneumologia. Convido você a conhecer o nosso site, a nos seguir, tanto no Instagram como aqui no canal do YouTube. Se você gostou, dê um like. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você praticar e para utilizar no seu dia a dia como profissional de saúde. Nos vemos na próxima semana, então.